Muito boa tarde, estamos ao vivo aqui na Primeira TV, canal 23 NET São José. Eu sou André Santos e o programa é Faça Acontecer. Se você, assim como eu, também é apaixonado por educação, bem-estar e coaching, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Este programa também é seu. Hoje o nosso programa está super especial. Nós temos aqui no primeiro bloco a presença dela, Helena Cardoso da Silva. Ela que é fisioterapeuta. Nós vamos conversar sobre osteopatia e também depois, no finalzinho do programa, mas não menos importante, nós temos a presença de Elvino Wilsman, que é governador do Rotary aqui de Santa Catarina. Tudo isso em 1 hora de programa. Programa Faça Acontecer ao vivo hoje, hein? Bom, eu quero agora no começo do programa mandar um grande beijo, não posso deixar de mandar para minha mãe que está nos acompanhando e ela está de aniversário hoje. Mãe, um grande beijo, assim como também um grande abraço ao Duda, o Eduardo Souza, que trabalha lá na Faculdade Municipal de Palhoça, que também aí faz aniversário hoje. Então, felicidades a todos vocês. E a mais pessoas, é super difícil acompanhar todos que fazem aniversário ali no Face. Todos os dias aparece 20, 30 pessoas. Me desculpem, mas fica assim em geral porque é difícil acompanhar. Bom, antes de conversar aqui com a Ellen sobre osteopatia, eu quero então lembrar que nós teremos um brinde no programa de hoje. Então, assim como nós sempre temos brinde do Café Grãos do Brasil, hoje novamente, então você que está ligadinho no nosso programa, continue acompanhando, porque nós teremos mais um brinde aí de café. Você que é apaixonado por café assim como eu, siga acompanhando. Nós temos o recado também da Escola Câmara Criativa, lá de Florianópolis, do centro de Florianópolis. Eles que estão preparando a expedição fotográfica para o Festival Foto em Pauta, que será realizado lá em Tiradentes, Minas Gerais, no mês de março do próximo ano, mas a escola já começou aí com os preparativos, já há algum tempo estamos anunciando. Então você que tem interesse em participar também desse grande evento, é só entrar em contato com a Luila, com o Radi, que são os proprietários aí da escola, e participe também desse grande evento. Se você tem interesse em realizar um curso fotográfico, a escola também tem ótimas opções. O acesso da escola é super fácil, fica aí próximo ao Terminal Central de Florianópolis, próximo ao Mercado Público e tem uma vista espetacular de toda a cidade, especialmente das pontes aí da nossa, que liga, né, a nossa capital continental e a ilha. Bom, agora sim acredito que posso falar e conversar com ela. Ellen, nós vamos conversar hoje sobre osteopatia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, André. Primeiramente, queria agradecer o convite. É uma honra estar aqui, né? E falar um pouquinho da osteopatia sempre é muito bacana, né? Nós que agradecemos porque, inclusive, eu lancei ontem aí no meu Instagram, né, ali as perguntas. Certo. Perguntei pro pessoal se conheciam, coloquei ali uma pequena explicação, nem sei se está totalmente correta, nós vamos descobrir hoje. Mas aí uma pessoa perguntou, é o estudo dos ossos? E aí? Na verdade, a osteopatia é um tipo de terapia manual, né, que busca, né, o equilíbrio do corpo, né, tratar o corpo, né, realmente como um todo, né, não só em partes. Né? Então, a ideia, na verdade, da osteopatia não é tratar só o osso, né, e sim todas as estruturas. Né? A abordagem do fisioterapeuta, na verdade, o osteopata, é dividido em 3 grandes esferas. Né? Então, a esfera cranial, a esfera visceral e a esfera musculoesquelética. Né? Então, integrando todas essas 3 partes. Então, antes de entrarmos aí mais nesse tema, Ellen, conta um pouquinho da sua formação, então. Certo. Eu sou fisioterapeuta, sou formada há 10 anos, né? Já trabalhava e trabalho com pilates, com a fisioterapia cardiorrespiratória.
Até que um amigo apareceu na minha clínica, né, falando sobre osteopatia, né, que trouxe a FBO, que é uma escola com sede em Madrid, para Florianópolis. Aí foi uma oportunidade. Então eu digo que é a osteopatia que me escolheu, né? Não foi eu que escolhi a osteopatia. E a partir daí, né, a osteopatia começou a fazer parte da minha rotina de trabalho. Uhum. E como que funciona então, Ellen? Você como fisioterapeuta, Isso. mas também atuando com a osteopatia. Exato. Hoje, a osteopatia no Brasil, ela é uma especialidade da fisioterapia, né? É uma pós-graduação que leva em torno de 5 anos, né? Às vezes 5 mais. anos? Exato. Né? Tem algumas escolas que mudam, mas essa especificamente dura 5 anos, né? Então, mas é uma pós-graduação em fisioterapia. Tanto aqui quanto na Espanha também funciona assim. Nos outros lugares do mundo até que não, já funciona como uma graduação, né? Pode ser direto osteopata, né? Então a gente é especialista em fisioterapia, especialista em osteopatia aqui no Brasil, né? Certo. Regulamentada pelo CREFITO, no caso. Tá. E aí quando você atua como fisioterapeuta, nós estamos acompanhando algumas imagens. Certo. Quando você atua, você já pode utilizar dessa técnica também, né? Exato, porque o foco, né, da osteopatia não é focado na doença propriamente dita, né? E sim na causa da doença. A gente vai buscar o porquê que aquele problema foi gerado. Certo. Né? Então, o corpo tem... Desculpa, André. Imagina. O corpo, né, ele é muito fácil para adaptação, né? Então, a gente vai compensando, até que chega um momento que ele perde essa capacidade de compensação. E é onde aparecem, né, as doenças, ou até mesmo as dores, as limitações. Né? Então, a fisioterapia atua antes desse processo, né, para a gente liberar essas compensações e assim liberando as dores e os eventuais desconfortos. Agora, é bem importante conhecer bem o histórico do paciente também, né? Exatamente. A consulta da osteopatia leva em torno de 1 hora. Só que é muito importante para a gente, até às vezes, né, o paciente fica meio ressabiado, que é importante a gente saber como ele come, como ele dorme, se ele sente dor noturna, se ele acorda com dor, né? Se ele sente dor por causa de uma posição, né, mantida há muito tempo, ou quando ele come ele sente dor, né? Então, se o intestino funciona bem. Então, para a osteopatia, tudo é importante, né? Então, a gente trabalha da grande importância para o sistema nervoso vegetativo. Não sei se apareceu a imagem ali. Então, a gente melhora essa mobilidade, esse fluxo sanguíneo, liberando de novo e dando mobilidade para as vísceras, né? E assim, para a coluna também. Certo. Então, para as vísceras... Isso. O que acontece, né? Todo mundo, quando a gente fala parte visceral, fica meio... já né? começa... Então, do sistema nervoso, a gente é tudo inervado. Sim. Né? Então, a gente chama de uma disfunção osteopática. Se a gente tem um problema do estômago, por exemplo, né? Se a víscera não está movendo, ele perde essa capacidade de movimento, pode gerar dor. Essa dor, muitas vezes, é descompensada no ombro, por exemplo, né? No ombro esquerdo, ou às vezes pode compensar dores na coluna também. Né? É muito comum as lombalgias, né, que é a dor na coluna na parte baixa, ser gerada por um problema intestino. Ou nas mulheres por problemas de fluxo menstrual, ou pelo útero, ou por ovário. Né? Às vezes problemas no joelho, na parte interna do joelho é bem comum ser ocasionada por um problema de rim. Né? E quando eu falo esse problema, essa disfunção, não é que o paciente vai fazer um exame de imagem e vai aparecer esse problema. Eu sempre digo no consultório que é como se a gente fosse bater foto de uma bicicleta, né? Na imagem ela sai perfeita, mas quando de repente ela... né? A imagem sai perfeita, mas quando a gente vai andar com a bicicleta ela não funciona. Né? O pneu está murcho, né? As rodas não andam, né? Falta um pouco de lubrificação e com a gente também acontece a mesma coisa. Né? O sistema parece que está tudo bem, mas quando a gente, né, com a terapia manual, a gente consegue perceber essa mobilidade da víscera, ela não está movendo. E assim ela gera compensações e gera, né, estímulos nocivos para a coluna, gerando a dor. Essa é a ideia. Então, a osteopatia é muito comum, o pessoal quer ir na clínica e fala, tem aquelas manipulações, tem aquele crack. Né? Então, esse famoso crack, que é um thrust, que é uma mobilização de alta velocidade, né? Nada mais é que a gente melhorar, diminuir, como se desse um reset, né? E a gente diminuísse e modificasse esse impulso da dor, melhorando assim a vascularização, a mobilidade dessa parte, né, tanto da coluna quanto a visceral, diminuir, porque pode ser tanto uma dor da víscera para a coluna, como da coluna para a víscera. Né?
Ele, e agora os problemas que já são patológicos, por exemplo, desgaste de patela. Outro dia eu estava dando aula, eu até comentei num programa anterior. Eu estava dando aula Certo. e eu fui fazer um movimento, eu tenho desgaste nas duas patelas. Certo. E aí fez um barulho assim muito alto. Teve uma aluna que comentou: Nossa, professor, está crocante hoje, né? Porque o barulho foi muito alto. Tem esse tratamento também ou não? Exato. Então, quando o problema já está instalado, a gente vai lá buscar nas causas. Né? Pode ser por um estresse emocional e físico, claro, né? Por estresse, não sei o teu caso, mas mecânico em si, ou muitas vezes nutricional. Né? O que falta para chegar nessa articulação, que ela está, tu diz, crocante, né? Ela está já perdendo essa capacidade elástica, é a nutrição, é o sangue. Então, a gente melhora essa corrente sanguínea que leva a nutrição e aí melhora, né, tu vai ver que melhora muito o movimento e já dá mobilidade. A gente não consegue recuperar uma cartilagem, mas e sim, né, melhorar a mobilidade e o movimento dela. Qualidade, né? Qualidade, exatamente. E é bem interessante, Helen, agora você comentando sobre até o estudo, ou como funciona a técnica, como tem uma visão da pessoa, né? Porque as pessoas hoje, eu não sei se todos, mas muitos se cansam de ir ao médico porque já sabem que o médico vai tratar como uma perna, como um braço, né? Ah, é um nariz ou é um olho. E a pessoa é um todo, né? Então aquele olho tem um dono, né? O nariz tem um dono, a perna tem um dono, né? O enfoque da osteopatia é exatamente isso, né? É centrado, né, na causa da dor, no paciente como um todo. Então, quando o paciente vai no meu consultório, ele é avaliado de maneira, né, por inteiro. Né? Então, desde a parte cranial, se as estruturas estão trabalhando, se ele tem alguma cicatriz, se já passou por alguma cirurgia, né? A gente vê, é muito comum no consultório a pessoa tem uma cicatriz, vamos supor, de uma cesariana, e se a gente referir bastante dor lombar, então a gente trata a cicatriz e tu vê que o paciente já melhora, né? Então, a gente tem que perceber que o corpo precisa de movimento, né? Essa é a ideia, né? Porque a técnica foi criada já em 1874. Né, para um médico americano. Veio para cá só por 1986. Então, para a gente é muito novo ainda, né? Ah, foi um médico americano que criou a técnica. Tá. Né? Ele perdeu 3 filhos, né, por meningite, e começou a buscar, começou a pensar, não, a cura está na gente mesmo. Né? Então, o homem que cura o homem. É isso que ele compensar. Então, ele começou a buscar essas compensações, essas descompensações erradas, para tratar, né? E começou a tratar. Foi aí que surgiu a técnica. Agora, a maior parte dos estudos ou a aplicação é na Europa? Aqui no Brasil é bem difundido ou não? Não, agora já está bem difundido, né? A gente já tem várias escolas aqui, né? Desde 1986, então tem uns 33 anos que a escola começou. Essa agora, né? A FBO entrou no Brasil faz 5 anos, mas as outras já estão um percurso, assim, né? Ganhando adeptos. E são sessões? Isso, então o tratamento funciona da seguinte maneira, né? Claro, depende da cronicidade do paciente, da causa, enfim, mas normalmente dura em torno de 4 sessões. Né? Com 4 sessões, de 4 a 6 sessões, o paciente já está muito melhor. Né? Tem paciente que com 1, 2 sessões já fica perfeito, já volta à atividade normal. Né? Então, só que é espaçado uma vez por semana, porque a gente espera que o corpo se auto-equilibre. Né? A gente modifica essas compensações, dando ele mais mobilidade e aguarda uma semana para ele, né, para ele retornar e a gente continua esse trabalho. E existe aquele paciente que fala, eu estou bem, mas eu quero me prevenir. Tem, muitos. Né? Muitos. A gente brinca que, normalmente, quando a gente fala em alta, o paciente fala, mas eu não quero. Eu posso continuar vindo aqui uma vez por mês, a cada 2 meses? E assim acaba acontecendo, né? E é interessante que isso aconteça. Porque a gente sempre está prevenindo essas compensações. Né? Porque ao longo da vida, eu digo que a gente vai fazendo uma história de compensações, né? A gente cai, torce o tornozelo, né? Tem uma fratura, uma queda. Então, tudo isso, né? A gente não se alimenta muito bem, dorme pouco, um estresse físico, um estresse emocional. E aí, então, a partir daí, o corpo começa, né? Compensa. Quando ele descompensa. Então, se a gente prevenir tudo isso, a gente, né, consegue retardar uma patologia, uma gastrite, até mesmo um refluxo, né? A gente vai um pouquinho mais além, né, a parte do intestino que é sempre constipada, né, recuperar essa mobilidade do intestino. E aí tem um tratamento então que é multidisciplinar, tem outros profissionais aí onde você atua que também atuam em conjunto. Exato, né? A gente está numa era de muitas alergias, muitas intolerâncias, né? Então a gente vai até um certo ponto, né? O paciente precisa entender que ele precisa mudar alguns hábitos de vida também, né? Não só
com o tratamento da osteopatia, né, ser tratado, mas sim também com a parte de alimentação. Então, né, uma nutricionista, né, quando a gente percebe que um problema é mais emocional, a gente já entra, né, com a parte da barra de access, Theta Healing, né, a gente tem psicólogo, terapeuta, psiquiatra, então a gente tem, né, um leque, então cabe ao osteopata, eu acho, né, qualquer profissional da saúde, ter esse poder de encaminhar o paciente, né, para que o foco é a melhora do paciente, sempre, né. Fantástico, Ellen. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Perfeito. E na volta a gente vai continuar com você aqui, falando sobre esse tema que é bem interessante. Tá ótimo. Antes do intervalo, você aí que está acompanhando o nosso programa, então hoje nós temos novamente mais um brinde do Café Grãos do Brasil. Então aquela pessoa que mandar a mensagem Grãos do Brasil, tudo junto, no WhatsApp do programa que vai aparecer aí, a primeira pessoa vai ganhar a assinatura mensal, então, do Café Grãos do Brasil. Vai poder retirar lá no Shopping Continente. Ou então, se for de outro lugar do Brasil, aí vai receber em casa. Se for do exterior, porque nós temos pessoas também acompanhando aí no Paraguai, na Argentina, na França. Não vai ser possível, né? Porque a gente tem que mandar para fora. Mas se for de qualquer outro lugar do Brasil, aí a Grãos do Brasil vai enviar até a sua casa. Mas se for aqui da Grande Florianópolis, vai poder retirar lá no shopping, tomar um café também. Então, pode mandar aí com a palavra Grãos do Brasil para o WhatsApp que está aparecendo aí na nossa tela e na sua tela. Manda o seu nome completo e também a cidade de onde você está assistindo e acompanhando o nosso programa. Nós já voltaremos. Qual é o seu tempo de exposição? Tão importante quanto o tempo, talvez seja medir a luz de cada momento. Perceber a luz é um dom, porque é com ela que se escreve a vida. Basta deixar a luz entrar. Aos poucos, você percebe seu papel. E cada um de nós tem um papel diferente, uma sensibilidade diferente, mas o mesmo propósito. Não importa se uns estão mais avançados do que outros, até porque alguns nem começaram a expor o seu tempo ainda. O caminho é um só, de aprendizagem. Aprender a encarar desafios, a superar os medos, aprender que a felicidade é uma questão de foco e que, independente do tempo de exposição, a sua luz foi eternizada. Câmara Criativa, Escola de Fotografia. Já estamos de volta, programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching. Bom, estamos aqui com ela, Ellen, e também juntamente com Ellen temos o Grãos do Brasil, o café. Continuem mandando aí mensagem que depois nós vamos divulgar quem é o ganhador aí dessa mensalidade de café, ok? Bom, agora com Ellen aqui nós vamos continuar falando sobre esse tema, né, que é super interessante da osteopatia.
Ellen, alguém aqui na nossa plateia, hoje nós temos plateia aqui, porque temos pessoas que vieram juntas aqui aos nossos convidados. Perguntaram algo para você, né? O que foi? Né, perguntou sobre o famoso bico de papagaio, né? Que no laudo ali, numa ressonância, aparece como um osteófito marginal, né? Que seria um pedacinho de osso que cresce, né, desproporcional, digamos assim. E isso já é uma compensação, né? Então a gente não consegue retirá-lo, só cirurgicamente, claro, mas a gente consegue diminuir e tratar essa compensação, uma dor referida que ele está mandando, se sente dor ao se abaixar ou levantar. Então a gente consegue avaliar e tratar, né, diminuindo digamos, essa inervação, essa dor referida que manda por causa do bico de papagaio. Muito bem, Ellen. Você poderia contar um caso assim que te chamou a atenção através do tratamento, a recuperação da pessoa, ou até a descoberta de algo através da osteopatia? A gente já teve algumas descobertas, por exemplo, né, uma paciente tinha uma dor muito grande nas costas, né, na região das escápulas, e, né, sempre com os famosos nozinhos, né, de tensões. Então já tinha feito alguns outros tratamentos, né, buscado alguns outros tratamentos. E aí, com a osteopatia, a gente começou a perceber que o fígado dela não estava movendo de forma adequada, né? Não tinha mobilidade, né? Foi percebido, né, algumas outras partes da coluna também, referente ao fígado também, estava uma zona hipomóvel, que a gente chama, que ela está sem movimento. E a partir daí, né, eu parei o tratamento, a gente fez algum teste e ela estava com uma pedra na vesícula, né? Daí já não parte mais da osteopatia, né, em si, para o médico em si, porque daí já, né, realmente foi diagnosticado, né, com uma pedra na vesícula. Esse foi um caso particular, né, mas acontece que às vezes a gente é o terapeuta de primeiro contato, né, o paciente acaba às vezes indo em várias consultas em outros lugares e, eu estou com dor, toma um remédio, toma isso, toma aquilo, né, e acaba não tratando, não buscando a fundo o que realmente acontece, né. E algum outro caso interessante foi um paciente que tinha uma dor no ombro direito também, e na verdade, né, a gente foi tratando as causas e fomos descobrir que ele tinha torcido o tornozelo esquerdo, né? Então a gente tratou o tornozelo esquerdo, algumas compensações do quadril, né, que venho referindo, né, uma parte visceral também, diafragma, e a partir daí o movimento já voltou a funcionar novamente, né? Então são os casos, todo dia na verdade são umas causas assim mais à distância, né, que a gente chama, né? Entanto que tem bastante gente que chega com bastante cefaleia, com dor de cabeça, né? Ainda a gente consegue observar ainda mais nas mulheres, né? Então a gente consegue perceber que é uma dor por causa do período menstrual ou da menopausa, né? Ou pós-parto, né? Então a gente acaba tratando essa região ginecológica e a dor de cabeça some, né? Porque a causa não era a cabeça em si, e sim uma víscera que não estava funcionando. Eu sempre brinco que quando a gente fala isso da osteopatia, todo mundo fica, ai meu Deus, mas como? Como é que pode? Mas, na verdade, quando uma pessoa está infartando, ela sente dor no braço esquerdo. Então, a gente consegue perceber que o coração tem uma informação para o braço esquerdo. Então, as outras vísceras também têm essa informação. Exato. Né? Só que a gente acaba não fazendo esse link, né? Então, quando a gente come uma comida muito pesada, alguma coisa, a gente tem dor de cabeça. Né? Então, quer dizer que não fez bem para a parte visceral. Então, isso a gente tem que começar a fazer essas conexões. Acredito que a partir daí a gente consegue abrir um link de tratamento e terapia muito mais abrangente para o paciente, né? Que era o que comentávamos antes aqui do início do programa. Em outros países, até mesmo na Europa, né? Exato. As pessoas procuram muitas vezes o terapeuta acaba ali identificando, né? Isso. E aí encaminhando a um tratamento específico, né? Exato. A gente vem mudando, assim, né? Eu me formei há 10 anos atrás e a gente vê que vem mudando esse primeiro contato, né? Normalmente as pessoas procuravam a gente num segundo contato, né? Ou passavam pelo médico, né? Ou passavam por alguma outra terapia e eram encaminhados para a gente. Hoje já não, a gente vê essa mudança e essa busca, eu acho que as pessoas também estão cansadas um pouco, né, do mesmo tratamento, desse, eu trato e depois volto, eu trato e volto, eu trato e volto, né? E acabam procurando a gente no primeiro contato. Eu acho que é isso que é bem interessante, bem bacana. Então a gente tem uma ferramenta enorme nas mãos, que é também de identificar e saber quando o problema não é para a gente, né? Quando o paciente realmente é tratado com osteopatia ou precisa ser tratado com alguma outra técnica, né? Sim. E para o tratamento, existe alguma restrição, idade? Na verdade, o tratamento não tem nenhuma restrição, né? A gente diz que a gente tem algumas ressalvas. Né? Então, casos às vezes de tumores,
né? Às vezes a osteoporose, depende da região, do grau, né? A gente consegue aplicar outras técnicas, né? E não a técnica de manipulação de alta velocidade, de alto impacto. Então a gente tem algumas restrições, mas a gente consegue abranger um público desde o recém-nascido, né, até as pessoas de mais idade, né? Desde a mãe, a gestante, diminuindo essas compensações, esses, né, desajustes que a mãe já tem, até o recém-nascido, quando, né, nasce com parto, né, com a cabeça há muito tempo encaixada, então a gente, né, as distorções na cabeça, então a gente consegue corrigir isso também, né, problemas de visão. Então é bem interessante. Problemas de visão também. Tipo, criança quando tem muito otite de repetição, né, a gente vê que é um problema no canal auditivo, então a gente faz uma correção do crânio. Então a gente tem bastante trabalho assim científico comprovado dessas melhoras assim. Que impressionante, hein? Inclusive nós temos um vídeo, nós vamos acompanhar aí o vídeo sobre, se você quiser ir explicando também. Esse vídeo é o que a gente conversou agora sobre essa movimentação das vísceras, né? Então, cada vez que a gente respira, né, o nosso diafragma, aquele músculo ali no meio que está dividindo os pulmões, né, do resto dos órgãos, ele também, né, ele baixa, então as vísceras começam a ter um movimento próprio, né? Então, o trabalho da osteopatia é exatamente isso, a gente buscar de novo esse movimento. Porque imagina, se temos um estômago ou um fígado que está parado ou um intestino parado, cada vez que a gente respira, ele está sendo pressionado e não trabalha. Pressiona e não trabalha. Então, vai gerar uma congestão, uma dor, né, e uma falta de mobilidade daquela víscera. Muitas pessoas não sabem respirar. Pode parecer engraçada a pergunta, mas acontece, né? Acontece. Né, a osteopatia vem com uma... Me perguntam também, não só da respiração, mas da postura, né? A gente vem agora quebrando alguns paradigmas, dizendo que a gente não tem uma postura ideal, né, e sim uma postura confortável, né? Então a gente não pode ficar muito tempo em nenhuma posição, né? E a respiração entra nessa questão também, né? Eu acho que o ideal, na verdade, é a gente tirar um tempo todos os dias, né, de calma, de tranquilidade para respirar, mais nessa questão, né? Não só o de respirar errado. E até você comentou antes também, né? Corpo é movimento, né? Nós temos falado muito disso aqui no programa. Então, hoje, né, a grande jogada das pessoas é andar de carro, mas depois vai para academia para andar de esteira, né? Então, o mal do século são as pessoas que não se movimentam, né? E o corpo foi feito para movimento, né? Exatamente isso. Então, a gente consegue entender isso de uma forma geral, mas às vezes não consegue perceber que as vísceras também precisam de movimento. Sim. Agora, das sessões, Hélio, eu fiquei em dúvida ainda. Quantas sessões são necessárias? Depende de cada caso. Mas a gente percebe já uma evolução e o paciente sai bem satisfeito já logo da primeira sessão. Né? Da primeira sessão. Mas aí, normalmente, como é uma vez por semana, a gente mantém um prazo de 4 sessões. Né? Se o paciente já melhora da primeira para a segunda, a gente passa esse tempo. Né? Em vez de 7 dias, a gente dá 15 dias. E depois prolonga para 30 dias até, por fim, ele receber alta. Né? Seria mais ou menos assim. Certo. O seu contato tem aparecido sempre ali, mas você atua em uma clínica, é isso? Exato. Quer contar um pouquinho sobre ela? Claro. Eu tenho uma clínica de fisioterapia, né? E a gente trabalha lá com o pilates, com a osteopatia, com a fisioterapia dermatofuncional, que seria a parte da estética, né? Então, eu atuo ali e também atuo, eu comecei na minha área trabalhando muito a domicílio. Né? Então, eu atendia bastante a domicílio e ainda continuo com alguns pacientes específicos, né? Mas focando agora só na clínica, não atendo mais em nenhum outro lugar, somente ali mesmo. Só na clínica? Só na clínica corpórea. Agenda cheia? Amém. Agenda cheia, graças a Deus. De segunda a sexta? Então, a gente trabalha das 8 da manhã, né? Paramos ao meio-dia, voltamos às 2 da tarde e vamos até às 10 da noite. Né? De segunda a sexta-feira. Bastante trabalho mesmo. Bastante trabalho. Qual é a vantagem da osteopatia para pós-traumas, Eli? A vantagem da osteopatia pós-trauma, porque normalmente, vamos supor, quando você torce um tornozelo, né, que é um trauma, a gente gera descompensações a nível de joelho, quadril e coluna. Então, esse pós-trauma a gente, né, recoloca, corrige essa disfunção e aí melhorando assim já automaticamente o tornozelo. Né? Não é uma fisioterapia de reabilitação, que daí entra já na outra área da fisioterapia, que é reabilitar, ganhar amplitude, ganhar força, né? Um pós-cirurgia. Mas normalmente lá na clínica a gente trabalha, o paciente faz uma sessão de osteopatia,
para reequilibrar, e depois ele vai para o Pilates para reabilitar, ou para a fisioterapia convencional, para ganhar um movimento específico daí, né? Mas tem que sim fazer a outra de reabilitação, né? Exato, depende do trauma, claro. Que muita gente não gosta de fazer, né? Não gosta de fazer. Mas a gente consegue diminuir bastante as sessões. Ah, sim. Exatamente, a gente, né, encurta o tratamento. Ah, isso é interessante. Exatamente. Tem muita procura para o tratamento aí que você realiza por crianças, os pais que levam crianças, ou é mais adulto mesmo? Agora a gente está com um leque bem dividido, assim, né? Os pais têm procurado, a gente, principalmente quando, né, recém-nascido, ali um primeiro, segundo, terceiro mês, por causa do refluxo, né, como aparece na imagem. Então ali a gente estava tratando a parte do refluxo, né, quando a criança tem muita cólica, chora muito à noite, desperta muito à noite, né? Então a gente faz um reequilíbrio, né? Na criança, a gente trabalha bastante a parte não só da coluna, mas também a parte cranial, né, a mobilidade, onde a criança tem aquela moleira, né, a famosa moleira. Então a gente aproveita esse crescimento do crânio para a gente já fazer ele já sem adaptações, né? O pessoal às vezes a gente vê pela rua, aquele tem uma cabeça mais assim, o outro tem a cabeça mais assim. Então a gente deixa esse crânio mais arredondado e fluindo melhor, né, que vai diminuir, né, não zerar, mas as compensações futuras. Muito legal. Ellen, apareceu o seu contato ali sempre. Eu também vou querer conhecer a clínica lá, agradeço. De repente passar por uma sessão, né, para Claro, conhecer um pouquinho melhor sobre a técnica. E antes de me despedir de você, eu quero fazer a propaganda aqui dos meus livros, Perfeito. aproveitando ao vivo. Então eu quero fazer a propaganda. Eu estou até de amarelo para combinar com 2 aqui deles, ó. O primeiro, então, é o Escutatória, que são algumas dicas de como escutar mais e melhor. Então, este livro que está na sua 3ª edição, aí quem tiver interesse em adquirir pode entrar em contato com o telefone e o WhatsApp da produção do nosso programa. Esse livro aqui é bem bacana, as pessoas hoje não querem escutar muito, as pessoas querem falar mais, né? Depois nós temos o outro aqui, que é Relatos de um Garoto de Luxo, da Prostituição Uma Nova Vida. Então essa pessoa entrou em contato comigo através do primeiro livro e disse: André, eu sei que você vai me escutar, então escreva parte da minha história. E escrevi parte da história da pessoa neste livro. E o último, que foi lançado agora, no mês passado, ou no mês retrasado, né? Foi o Educação e Terapias em Ação, Técnicas e Relatos de Experiências. Então aí nós temos a participação de alguns coautores, eu organizei esse livro. Inclusive, na próxima semana, Jaqueline Kremer, que já esteve aqui no nosso programa, estará novamente. Ela vai falar sobre teatro espanhol. Ela também escreveu algo aqui neste livro. Fica a dica também, temos 3 técnicas terapêuticas aqui. Mês passado esteve presente aqui o Eduardo Ariê, falando sobre apometria cabalística. Eu falo sobre barras de axis. E aí Alexandre da Silva, lá de São Paulo também, ele comenta aí um pouquinho sobre a sua técnica. Então são 3 técnicas terapêuticas e 3 relatos de experiências também com relação à educação. Ellen, deixa um recado, então uma mensagem ao nosso telespectador, o que você quiser. Procure um tratamento osteopático até antes mesmo de uma cirurgia, né? Vamos tentar reabilitar, dar mais uma chance, né? Porque quando a gente faz uma cirurgia, a gente restringe o movimento, então, né, deixar fluir esse movimento. Então, né, procura osteopatia, um bom osteopata. E essa é a dica: menos medicamento, né? Vamos tentar uma vida mais saudável possível. E o movimento é o segredo. Isso aí, movimento é o segredo, fica a dica. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Sinta-se convidada a comparecer sempre aqui, já para o próximo ano também, para contar mais novidades sobre a área. Muito obrigada, André, pelo convite. Ok, nós que agradecemos. Bom, e você não saia daí, já voltaremos no último bloco. Estamos aqui com o Elvino, que vai falar um pouquinho sobre o Rotary Club. O que será que tem a ver com educação, com bem-estar e com o coaching? Acho que tem muita coisa a ver, não sai daí.
Quando foi a última vez que você pôs a cabeça no travesseiro sem se preocupar com os salários, empréstimos ou com falta de tempo? Já que nada funciona sem a sua presença na empresa. Milhares de negócios fracassam porque muitos empresários não percebem o óbvio. Não é preciso reinventar a roda. As mais bem-sucedidas empresas do mundo seguem uma fórmula e a Line Coaching tem a expertise e a metodologia para aplicá-la em seu negócio. Nossa estratégia o ajudará a criar uma previsão financeira para o ano, compará-la aos seus resultados reais e mostrar-lhe que medidas você pode tomar para melhorar sua vida financeira. Vamos lhe ajudar a aumentar a produtividade de sua equipe e criar um modelo de negócio que funcione como uma franquia. Tudo com o apoio e a supervisão de um coach certificado, que levará as melhores soluções para o seu negócio em apenas 3 meses. E com garantia de risco zero. Line Coaching. Acesse agora mesmo o site e aprenda a fazer sua empresa trabalhar para você. Já estamos de volta ao programa Faça Acontecer, Educação, Bem-Estar e Coaching aqui. E agora no último bloco continua ali valendo o brinde, o café Grãos do Brasil, assinatura mensal. Quem mandar a mensagem vai ganhar essa assinatura. Vou revelar no final do programa. E agora estamos aqui com ele, com Elvino, que é o nada mais, nada menos que o governador do Rotary aqui em Santa Catarina. É isso, Elvino? Boa tarde, André. Obrigado pelo convite ao programa Faça Acontecer. Obrigado pela oportunidade e boa tarde aos telespectadores. Meu nome é Elvino Wilsman e realmente, como o companheiro falou, eu sou governador do Distrito 4652. É esse o nome que se dá. É uma parte de Santa Catarina. Uma parte de Santa Catarina. É divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e do mar até a BR-116. Essa é a área. Uhum. Quantos encontros existem aí durante a semana, hein, de rotarianos? Todos os encontros são pré-agendados, mas com certeza é bastante, porque esse nosso distrito, essa área de atuação, é composto por 116 clubes de Rotary e mais 20 outros clubes nós chamamos de Rotaract. Uhum. Então, uma área bem grande de atuação e a gente tem que correr um pouco para visitar todos os clubes. Né? O meu primeiro contato com o Rotary foi há 25 anos atrás, lá no Paraná, em Londrina, quando uma senhora, uma amiga minha, me convidou para um jantar, inclusive ela já é falecida. Ela fazia parte do Rotary lá em Londrina, convidou para um jantar e eu lembro que foi muito bacana, muito legal. E para quem não conhece o Rotary, nós temos um pequeno vídeo que nós vamos ver agora no começo, que é uma explicação muito breve, mas que nos ajuda a entender um pouquinho. Vamos acompanhar? Vamos. O que é Rotary? Somos uma rede de pessoas como você. A primeira rede social. Somos mais de 1 milhão de pessoas vivendo em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. Nos reunimos para trocar ideias, fazer contatos e novas amizades. Somos voluntários em nossas e em outras comunidades. Estamos logo ali. Junte-se a nós. Nosso nome é Rotary, Rotary International. Seja bem-vindo. Muito bem. Elvino, presente em todos os países do mundo? Sim, o Rotary Internacional ele está presente em mais de 200 países no mundo todo. É uma organização que foi fundada há 115 anos atrás, em 1905, em Chicago. Então surgiu aí nos Estados Unidos. Perfeito.
E hoje tem assim uma contagem de quantas pessoas fazem parte? Nós somos aproximadamente 1.200.000 rotarianos no mundo todo, além de jovens que estão ligados à família. A família rotária passa de 2,5 milhões de pessoas. É uma grande família. Com toda certeza. Família Rotary, que foi criado com o objetivo de fomentar projetos humanitários e praticar o voluntariado, promover a boa vontade e a paz mundial. Isso é o que chama atenção no vídeo que nós acabamos de ver, que aí diz que é a rede social, né? A primeira rede social criada, aí o Rotary. Então, mais do que reuniões e jantares, tem muito trabalho aí por trás de tudo isso, né? Com toda certeza. O lema deste ano, cada ano muda o lema, que é definido pelo presidente do ano. O lema deste ano é Rotary Conecta o Mundo. E existem muitos trabalhos que são desenvolvidos pela nossa instituição. Em cada clube faz o seu programa e atua na sua comunidade, trazendo a melhoria para a sociedade, principalmente para pessoas que são menos favorecidas. E assim, buscando dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Tem aí a sua função social também, né? Com toda certeza. Elvino, e uma pessoa que queira participar do Rotary, quais são os pré-requisitos? O que precisa? Ela primeiramente precisa ser um voluntário. Ela precisa entender e gostar de fazer o bem às pessoas. Essa é a primeira parte. Segundo, como entrar na instituição. Ela deve procurar algum clube de Rotary que está na sua cidade. Quando não tem alguma cidade vizinha deve ter, mas buscar e conhecer e ver com quem vai tratar, buscar o seu presidente, alguma pessoa ligada à instituição e mostrar o seu desejo de participar. E em cima disso, depois tem uma continuidade, tem que ser feito um convite depois para a pessoa, para que a pessoa entre. Toda pessoa entra em Rotary através de um convite. Mas o primeiro contato é ver onde existe um clube de Rotary e onde ele funciona, para daí conhecer como é desenvolvido o trabalho. E aí certamente é dividido dentro do estado, tem regiões, setores, como que é feita a divisão? A estrutura funciona mais ou menos assim. Rotary Internacional tem uma diretoria internacional e todo mundo é dividido em áreas que nós chamamos de distritos. No mundo todo tem 540 distritos e o estado de Santa Catarina atualmente tem 2 distritos. O Brasil, no total, são 31 distritos. Essa é a estrutura. E cada distrito tem o seu governador, que nesta gestão, neste ano, é a minha pessoa, que começou em 1º de julho deste ano e termina em 30 de junho do próximo ano. E cada distrito tem os seus clubes que atuam nas municipalidades. O nosso distrito é composto de 130 municípios aproximadamente e atuamos em 50% dele aproximadamente. Ainda temos buscar abranger, pegar todos os municípios. Essa é a tarefa do meu distrito. Porque aqui em Santa Catarina não estão em todos os municípios. Não, o meu distrito está em 50% da minha área. Uhum. O outro distrito que fica da BR-116 até em direção ao oeste, até a divisa com o Paraguai e Argentina, ele também atua em pouco menos municípios, mas não é em todos eles. Então é campo de atuação, terra fértil para a gente buscar novos associados. O meu distrito, 4.652, hoje possui praticamente 2.600 associados. Como falei no início, somos em 116 clubes. Uhum.
E quais são as ações aí que temos para esse ano de mandato, então? As ações são as mais diversas. Nós temos projetos de apoio para escolas, para entidades como a PAI, AMA, que é referente ao autismo. Temos muito projeto direcionados a hospitais, escolas, porque nós buscamos muito a educação, é um objetivo muito grande, é resgatar valores, mostrar o respeito para as pessoas. E a bandeira principal do Rotary é a erradicação da poliomielite da face da Terra. Essa é a bandeira primeira e principal de Rotary Internacional, porque essa doença, Rotary abraçou essa causa em 1985, que naquele ano eram registrados 350 mil casos de poliomielite por ano. Neste ano, estamos com apenas 90 casos no mundo todo, e especificamente em 2 países, Afeganistão e Paquistão. Mas queremos erradicar ela. No Brasil já está erradicada desde 1989. Então é um programa muito forte e o objetivo nosso realmente é terminar com essa doença que muitas pessoas nem sabem como ela se apresenta, né? Porque ela já foi erradicada há muitos anos. Por isso que nós trabalhamos muito na conscientização das pessoas para que levem seus filhos para que tomem a vacina. Rotary, muitos anos, apoia essa causa e tem sempre todas as gotas que eram dadas para as crianças eram compradas através de Rotary, da nossa instituição. E aí, essa parte financeira é através de doações também, eu vi? Perfeito. O Rotary Internacional tem uma fundação e todas as contribuições de rotarianos ou de colaboradores, parceiros, são encaminhadas para essa fundação. E existe um conselho curador que administra isto e determina para onde que é encaminhado esse dinheiro, essas contribuições. Além de projetos bem específicos que são feitos para determinados locais, para que algumas entidades são beneficiadas, mas que, por sua vez, vão beneficiar uma população de uma cidade ou de várias cidades, dependendo do tipo de projeto. E, geralmente, o tipo de projeto ou trabalho, ele é realizado em parceria com prefeituras? Nós temos muitas parcerias, efetivamente, com o poder público. O poder público, ele realmente procura muito o Rotary, porque é um trabalho que interage. Nós apoiamos essa campanha, por exemplo, da vacinação. A vacinação, na realidade, vem do Ministério da Saúde, mas como ele tem que abranger todas as crianças, então precisa haver colaboração nesse sentido, e o Rotary é muito engajado nesse sentido. Então, o poder público e o Rotary são muito parceiros. Parcerias, isso é importante no nosso mundo atual, né? Isso não tem dúvida, não tem dúvida. E como existe carência nesse sentido. Existe, né? É verdade. Eu sei que também o Rotary é forte na parte de intercâmbios, verdade isso? Sim, o Rotary Internacional tem um programa que é o programa de intercâmbio de jovens. São jovens que atuam, que são buscados numa faixa etária de 14 até 17 anos. E esse programa visa realmente o envio de um jovem do Brasil para o exterior, que a parceria tem que haver com algum clube do exterior. Então, existe a possibilidade de o jovem ir para outro país e, ao mesmo tempo, vir um jovem que vem para o Brasil. É a troca. O jovem permanece por 1 ano no local, é abrigado em famílias,
ele é como um filho numa casa, né? E ele entra na sua atividade normal da casa, mas o objetivo principal é dar uma cultura para esses jovens, conhecer novas culturas. E a conexão, como hoje é tão fácil, é realmente muito interessante esse programa, porque são vínculos que permanecem a vida toda. Anualmente, o programa faz uma integração e jovens que circulam no mundo todo, num total de aproximadamente 9.000 jovens, anualmente. Então é um programa que tem muita credibilidade, porque justamente Rotary é que acompanha e ele provê para que realmente tudo corra de forma serena e que não aconteça nada, e pelo fato de estar abrigado em famílias que são selecionadas e escolhidas pelo Rotary. E aí a pessoa que realiza o intercâmbio, o jovem, ele tem que ser associado? Não necessariamente, não. O filho de um casal que queira fazer intercâmbio, o casal procura um Rotary e apresenta seu filho. E aí o clube faz uma avaliação da forma como o jovem se apresenta, e alguns critérios são levados em conta, e aí é feita uma inscrição formal e é prestado exames. E isso tudo é avaliado, acompanhado por psicólogos e pessoas que são contratadas, que nem são rotarianos, terceirizado esse serviço para que pessoas competentes façam a avaliação do jovem. A família que recebe, sim, é rotariana? Não necessária, não. Porque se uma família quer, um casal que tem um jovem que quer que faça intercâmbio e não é do Rotary, não há problema. Mas ele também tem uma recíproca. Ele precisa também, pelo menos, abrigar por um período um jovem. É a contrapartida. Então aí, Rotary também sendo elo, né, entre as pessoas. Com certeza. Que fantástico. Nós temos mais um vídeo aí que nós vamos acompanhar agora sobre o Rotary. Vamos lá. Vamos lá, então, acompanhar.
Tá aí o vídeo. Eu vi, você comentava algo aqui no enquanto estava passando o vídeo, o que era mesmo? Eu estava dizendo para você, André, que o Rotary Internacional tem um lema máximo que é o seguinte: dar de si antes de pensar em si. Ou ainda traduzindo melhor, mais se beneficia quem mais serve. E é uma grande verdade. Toda pessoa que quer ser um voluntário, ele tem que, em primeiro lugar, sentir amor para a causa. Senão não funciona. Tem que gostar. Mas você não imagina o quão gratificante é você fazer o bem para uma pessoa, quando ela recebe alguma coisa. Nós temos um projeto que é muito legal, que funciona quase em todos os clubes, que é o lacre solidário. É o lacre da latinha que é recolhido. Esse lacre é negociado em troca de cadeiras de rodas. E aí as cadeiras de rodas são dadas em comodato para as pessoas que precisam e elas usam o tempo que for necessário. E depois, quando termina, não precisa mais, devolve para beneficiar outra pessoa. Temos cadeiras de roda aquáticas para banhistas, que elas foram feitas com uma forma mais especial, e o banhista pode ir para o mar sentado numa cadeira especificamente feita por elas. No litoral é que elas estão sempre à disposição. Fantástico. Elvino, quero agradecer sua presença. Antes da gente se despedir aqui, quero anunciar então o ganhador da assinatura de café, que foi o Altair Oliveira, ele que já participou aqui no programa, mandou mensagem aí, foi o primeiro que mandou. Então, ganhou a assinatura. Altair Oliveira aí, que mora entre Palhoça, Biguaçu. Então vai retirar lá no Grãos do Brasil, no Continente Shopping. Pode passar lá, falar com o Otávio. Está aparecendo aí também o contato. Então ganhou aí, tem o café garantido por um mês. Café aí lá de Minas Gerais, que a Grãos do Brasil trabalha. Elvino, quero agradecer sua presença aqui sobre essa aula que foi sobre o Rotary Club, né? E já fica o convite para que possa retornar mais vezes aqui ao nosso programa. O agradecimento é todo meu pela oportunidade de falar contigo, belo programa, e mostrar um pouco realmente do trabalho que é feito. E fica o convite, já que não foi possível há 20 e poucos anos atrás, quem sabe daqui a pouco possa participar da nossa organização. Será muito bem-vindo, as portas estão abertas. Eu agradeço, inclusive, o nosso confrade da Academia de Letras de Santo Amaro da Imperatriz, o Sebastião da Cruz, já me convidou algumas vezes para ir a algumas reuniões. Certo. E é o Sebastião da Cruz quem também recebe agora os nossos agradecimentos aí pelos quadros que nós temos aqui compondo o cenário do nosso programa. Sim. O Sebastião pinta essas telas aí baseadas em fotos antigas lá da cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Sim. E que fazem parte do acervo Santo Amaro Antiga. Então são essas telas belíssimas. Inclusive, para o próximo ano, vamos aqui renovar o nosso cenário do programa e o Sebastião já está preparando 2 telas especiais para o programa. Ele me confidenciou isso. É verdade. Já revelei, já escancarei, não tem como ele escapar mais. Certo, é disso aí. Que legal. É uma excelente pessoa que eu conheci há 3 ou 4 meses atrás. E admiro muito as telas que ele pinta. Sim, são lindas. É um trabalho muito lindo. Com certeza. Agradeço sua presença, agradeço também a cada um de vocês, nosso telespectador, que tem acompanhado o nosso programa. Na próxima semana, o 30º programa, aí, o programa de número 30, teremos aqui 2 temas bem bacanas também. Entre eles, nós vamos ter aí o Samuel Petri, que vai falar sobre osteopatia. Hoje nós falamos de osteologia. Sim. E ele vai falar de osteopatia. Então, tudo isso no próximo programa. Um grande abraço, até a próxima semana.